Olá, amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos que nos acompanham pela rede social do Facebook. Nós estamos aqui hoje com bastante alegria, animados para a nossa quarta aula de formação teológica. Nós queremos acolher a todas as pessoas que a partir de agora começam a entrar online conosco, sobretudo aquelas que fazem parte já do grupo de formação teológica, que já vem acompanhando-nos as 3 aulas antecedentes, mas queremos dar as boas-vindas a você que possivelmente está nos vendo hoje pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. E nós queremos iniciar esta formação invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, então sejam bem-vindos mais uma vez. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para partilharmos a respeito da nossa fé cristã, a nossa fé católica. Aqueles que já nos acompanham há algum tempo, esta é a quarta aula, como eu disse na introdução, e nós estamos fazendo uma grande introdução a respeito da formação teológica. Hoje, então, nós fechamos o primeiro ciclo, o primeiro módulo, chamado assim introdutório. Nós tivemos 4 aulas, 3 anteriores, a quarta hoje, para nos introduzir nesta temática da teologia. Aqueles que adquiriram a apostila desta formação teológica e têm ela nas suas mãos, pode acompanhar a partir da página 13. Nós vamos, então, refletir a respeito daquilo que eu havia preparado de antemão e disponibilizado para vocês. Aqueles que não têm a apostila podem adquirir, pode deixar o seu nome aí, que nós vamos entrar em contato. Nós temos um número de WhatsApp que nós vamos informar no final desta live, desta formação, para que você também possa participar junto conosco. Então, nós estamos fazendo uma caminhada, somos igreja peregrina. O Concílio Vaticano II, acontecido de 62 a 65, no século passado, ele nos diz na Lumen Gentium que a igreja é uma igreja itinerante, é uma igreja que caminha rumo aos céus. Todos nós estamos a caminho da pátria definitiva, a caminho da eternidade. Por isso, nós estamos fazendo esta caminhada de povo de Deus, no qual todos nós somos membros. Desde o Santo Padre, o Papa Francisco, até o último dos fiéis, a mim e a você. Todos nós somos membros desta igreja peregrina, somos povo de Deus. Por isso, hoje, lá na página 13, nós temos alguns nomes que nós precisamos entender. Nas aulas passadas, rapidamente fazendo um grande resumão, nós falávamos da revelação. E como esta revelação chega até nós? Como é que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele que é eterno, imutável, Espírito puro, se comunica a nós, criaturas humanas, limitadas, finitas, contingentes. Por isso, nós havíamos demonstrado que esta revelação se manifesta através de 3 modos: na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Depois, nós havíamos aprofundado, tentando compreender um pouco mais a respeito do próprio Deus que se manifesta. E nós encerramos a aula passada falando justamente disso, quando líamos lá o episódio de Êxodo, no qual Deus se revela para Moisés na sarça ardente como aquele que é. Eu sou aquele que sou. Aí então hoje, dando prosseguimento à nossa formação, nós vamos tentar finalizar esta aula introdutória em 4 partes,
compreendendo a partir do que significa auditus fidei. Então, aqueles que nos acompanham pela apostila têm. Aqueles que não acompanham, quiserem anotar, auditus fidei. Claro, uma expressão em latim que significa escutar com fé. Escutar com fé. É importante que nós saibamos, né, e eu já havia falado isso no começo das nossas aulas, que esta formação teológica, ela é, claro, circunscrita dentro do cristianismo e mais aprofundadamente no catolicismo. Por isso, é aquilo que é doutrina da igreja. Então, o que significa o auditus fidei? Significa ouvir. Significa escutar com fé. Então, escutar com fé. Se eu perguntasse para vocês, né, qual seria o primeiro mandamento da lei de Deus? Talvez você responderia que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas veja, antes de Deus dar o decálogo, os 10 mandamentos, Deus chama Moisés para o Monte Horebe, e ali Deus se revela para ele, entregando as tábuas da lei, ou as pedras da lei. Mas antes de Deus entregar para Moisés e para todo o povo de Israel as tábuas da lei, Deus diz: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ou seja, escuta, ouve Israel. Antes de Deus entregar, Deus convoca o povo a escutar. E até mesmo na aula passada eu dizia que nós católicos não levamos o livro sagrado, a Bíblia, para a igreja. Os nossos irmãos protestantes, eles levam a Bíblia Sagrada para a igreja para poder rezar com ela. Nós, pelo povo cristão católico, que ouve a palavra. Por isso, também dizia na aula passada, nos alimentamos de 2 mesas. A mesa da palavra, no qual ouvimos Deus falar através da Sagrada Escritura, e depois comungamos, nos alimentamos da mesa da Eucaristia. As 2 mesas estão intimamente ligadas, relacionadas. Então, nós somos um povo que escuta. A escuta, ela é importante. Até mesmo Deus, na sua infinita sabedoria, porque Ele é onisciente, sabe tudo, Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Justamente para ouvir mais e falar menos. Então, o auditus fidei significa escutar com fé. Mas escutar com fé o quê? Seria então escutar com fé os dados da revelação. Nós já definimos previamente o que seria a revelação. Então, para que nós possamos ter acessibilidade, para que nós possamos ter conhecimento da revelação, nós precisamos escutar com fé. Se eu falasse para um grupo de ateus, por exemplo, ou se eu falasse para um grupo de budistas, ou qualquer outra religião, ou sem religião, sobre a revelação, sobre Cristo, sobre Deus, sobre nós, serviria de alguma coisa? Não. Eles poderiam me escutar, por respeito, por atenção, mas essa escuta não seria com fé. Porque esta fé precisa ser revelada pelo Cristo. É uma fé circunscrita. É uma fé delimitada. Então, auditus fidei é escutar com fé. A fé que o próprio Deus nos deu no dia do nosso batismo. Ninguém de nós nasceu com fé. Ninguém de nós nasceu cristão. Nós fomos feitos cristãos. Nós nos tornamos cristãos pelo batismo.
Então, no dia do nosso batismo, Deus infundiu, Ele colocou em nós a fé. Por isso é chamado de dom infuso. A fé é um dom infuso. Foi colocado, foi infundido por Deus em nós. Então, auditus fidei é escutar com fé os dados da própria fé, no qual Deus nos revela. Por isso, nós, eu, professor, teólogo, padre, bispo, freiras, leigos e leigas, homens e mulheres, por isso nós precisamos escutar o que a fé disse sobre a revelação. E aí, meus queridos, nós precisamos compreender, e eu já falei isso na terceira aula, distinguindo tradição, magistério e escritura. Nós precisamos compreender que quando um católico diz assim, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo. Está errado. Está errado porque isso não faz parte do nosso ser católico. Abrindo um parêntese, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, mas nós já vimos que Martinho Lutero, que era padre católico, quando sai da Igreja Católica por não concordar com uma série de elementos, ele se desvencilha da Igreja, surge o protestantismo através do luteranismo, depois vem o calvinismo, o anglicanismo, enfim, vão nascendo as igrejas protestantes e evangélicas. Muito bem, quando Lutero sai da igreja, ele rompe com a tradição e com o magistério. Para Lutero, o que importa é sola scriptura, ou seja, só a Bíblia, só a Escritura importa. Mas nós que somos católicos, somos amparados pela tradição e pelo magistério. Então nós jamais podemos dizer assim, aonde lá na Bíblia está escrito? Não, nós acreditamos na palavra de Deus porque a igreja nos fala para acreditar. E quem diz isso, meus queridos irmãos e irmãs, não sou eu, é Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Santo Agostinho diz assim, lá no século V, mais ou menos pelo ano 450, por ali. Agostinho diz assim, eu não acreditaria na Escritura se isso não me fosse mandado, se isso não me fosse pedido, se isso não me fosse exigido pela igreja. Então eu creio na Escritura porque a igreja me diz para crer na Escritura. Por isso, nós não vamos pegar a Bíblia para ver o que a igreja diz. Isso seria uma fórmula protestante, né? Por quê? O protestante, ele coloca a Bíblia acima da igreja. Pelo contrário, a Bíblia nasceu da igreja. Primeiro, e nós já vimos isso em aulas passadas, primeiro nós temos a igreja. E só então nasce a escritura escrita, né? O livro, o rolo, o pergaminho, né? Então, o que vem primeiro? A Bíblia ou a igreja? A igreja. Cristo disse para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja já existia. Cristo sobe aos céus, ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus está subindo aos céus. Atos 2. A igreja estava reunida no cenáculo e veio sobre eles o Espírito Santo. A igreja já existia. Portanto, nós não colocamos a palavra de Deus acima da igreja, mas nós lemos a palavra de Deus na igreja, porque a palavra de Deus nasce na igreja. A Bíblia nasceu da igreja. Por quê? Porque a Bíblia é expressão de fé da igreja. Rodrigo, mas que barbaridade você está dizendo? Você está falando loucura. Pelo contrário, o que falo é aquilo que é teologia da igreja, é aquilo que é doutrina da igreja, o que está no catecismo da igreja, o que está até mesmo na palavra. Aqueles que acompanham comigo, pegue sua Bíblia, abra lá no livro de 1 Timóteo,
capítulo 3, versículo 15. Mais ou menos lá no finzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. Nós vamos ver que Deus, na sua infinita misericórdia, quis. Então é um ato deliberativo da vontade de Deus. Ele quis. A igreja não surgiu por vontade humana. Porque, meus queridos, se a igreja existisse por vontade humana, ela já teria se acabado. Mas a igreja que é sustentada pelo Espírito Santo, que é nutrida pelos santos, pelos mártires, a igreja que foi regada com o sangue dos mártires, como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, esta igreja que nasce com Cristo sendo o seu fundador, portanto, o nosso fundador é divino. Nós não temos um fundador humano, um homem, uma mulher. O nosso fundador é Cristo, que escolhe Pedro, um homem débil, fraco, que vacilou na fé, negou o seu mestre 3 vezes. Mas é este homem que Cristo escolhe para ser a rocha firme, no qual ele, Jesus Cristo, Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, funda a sua igreja. E ali o Espírito Santo sustenta, mantém, conduz. Portanto, a igreja não é humana, ela é divina. Por isso ela é santa, porque ela é esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, é imaculada. A igreja é a esposa do Cordeiro, no qual o próprio Cristo desposou na cruz. E assim, meus queridos, vamos ler o que nos diz São Paulo quando escreve ao seu amigo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos começar no 14. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus. Casa de Deus, que é a igreja. Então aqui nós temos o primeiro elemento. A igreja é o quê? Casa de Deus. Depois, a igreja do Deus vivo. Aí na minha Bíblia nós temos 2 pontos, que ele vai explicar o que é esta igreja. Esta igreja casa de Deus. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Por isso, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é expressão de fé de um povo peregrino que vive a sua fé, que gesta a Escritura. A Escritura foi gestada para depois ser feita. Né? A palavra de Deus não caiu de zíper, né, encadernada do céu. Ela foi vivida pela igreja. E isso nós já vimos em aulas passadas. Então, a palavra de Deus nasce na igreja, ela é expressão de fé desta igreja, e aí nós podemos falar com Santo Agostinho. Nós cremos na Escritura, porque isto nos pede a igreja. Então, a Bíblia é o livro da igreja. A Bíblia não é o meu livro. Por isso eu não posso lê-la como eu quero. Eu não posso entendê-la como eu quero. Eu preciso lê-la como a igreja lê. Como a igreja de todos os tempos, desde Pedro até Francisco. Passando por Atanásio, por Policarpo de Esmirna, passando por Agostinho, passando por Irineu de Leão, passando por Santo Anselmo, passando por Tomás de Aquino, enfim, passando por todos os padres da igreja, passando por todos aqueles que nos precederam. Nós lemos a Bíblia nesta esteira da tradição. Por quê? Porque a Bíblia é o livro da igreja. E tudo isso dentro desse auditus fidei. Nós escutamos com fé aquilo que Deus nos revela. E nós não lemos a Bíblia do nosso jeito. Aliás,
existe um documento da igreja, né, que é doutrina da igreja, que se chama A Interpretação da Bíblia na Igreja. Se você tiver oportunidade, leia esse livro. Né? É uma exortação, é uma carta, é um documento da igreja para que nós possamos compreender como é que se deve se ler a Bíblia. A interpretação da Bíblia na igreja. Leia que você vai ver que ali fala que a palavra de Deus deve ser lida na igreja, ou seja, nesta esteira, né? Em continuidade com tudo aquilo que nós já vivemos, com aquilo que já foi vivido pelos nossos antepassados. Então, nós precisamos escutar com fé aquilo que Deus nos fala. Não é do nosso nome. A igreja vive a sua tradição e o seu magistério. E assim, nós vamos especulando a fé. E é bom que nós especulemos. Importante, quem quiser mandar pergunta pode mandar, porque essa aula precisa ser investigativa, essa aula precisa ser especulativa. Se você terminar essa aula e você não tiver nenhuma dúvida, nada mudou, enfim, meu Deus, você não se questionou de nada, então eu vou me sentir como uma missão não cumprida. A nossa vivência cristã precisa ser uma vivência especulativa. Ou seja, nós queremos sempre mais. Nós temos sede de Deus. Vai dizer o salmista, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Não é? Então, nós ouvimos aquilo que Deus fala através da revelação pela nossa fé. Por quê? Porque nós não começamos do nada. Nós não somos uma igreja que surgiu, que brotou, que nasceu do nada. Nós estamos nesta esteira. Atrás de nós existe um filão de homens e mulheres, santos e santas, alguns reconhecidos, milhares deles não reconhecidos pela igreja, ou seja, não foram canonizados, por mártires. Meus queridos, a igreja foi regada com o sangue dos mártires. Até o ano de 313, quando Constantino assina o Edito de Milão, por 300 anos a igreja de Deus foi perseguida pelo Império Romano. E não somente isso, a igreja continua sendo perseguida. Ainda hoje os nossos irmãos cristãos, lá no Oriente sobretudo, são proibidos de professar a sua fé. Na China comunista, enfim, irmãos e irmãs que são mortos ainda hoje, para que nós possamos continuar professando a nossa fé. Por isso, a nossa igreja não vem do nada. Nós não inventamos a igreja. Ela é divinamente instituída pelo próprio Cristo. Aí, meus queridos, com toda a humildade, nós devemos assumir. A igreja já existia sem mim, ela existe comigo, e ela vai continuar a existir sem mim. Eu vou morrer, a igreja vai permanecer. Aliás, tem um ditado dos monges cartuchos que diz assim: o mundo gira enquanto a cruz permanece intacta, firme, inabalável. Ou seja, tudo vai passar. A igreja já existia sem nós. Ela está existindo conosco e ela vai continuar existindo sem nós. Então, nós não somos o mais importante. O mais importante é Cristo. São João Batista já diz isso, né? Que o Cristo cresça e eu desapareça. Nós somos chamados para sermos aquele jumento que Jesus usou para entrar em Jerusalém no domingo de Ramos. Todos nós somos esse jumentinho que carrega o Cristo, que tem a missão de levar o Cristo às outras pessoas. Nós não somos a estrela do presépio. Nós não somos aqueles que querem aparecer. Nós somos aqueles que querem mostrar o Cristo para que ele seja amado, querido, adorado, servido, honrado, conhecido por todas as pessoas. Então isto é o auditus fidei, escutar com fé aquilo que Deus fala a nós através da revelação. Aí então nós temos um segundo passo, que é o intellectus fidei.
intellectus fidei. Ou seja, compreender a fé a partir da inteligência, a partir de um certo raciocínio, através da compreensão teológica. É claro, tudo isto é antecedido pelo auditus fidei. Então, cada vez que nós formos avançando na nossa aula, uma coisa está ligada à outra. Para que eu chegue ao intellectus fidei, antes eu preciso escutar com fé Deus, ou seja, auditus fidei. Então, o que é o intellectus fidei? Seria o desenvolvimento da reflexão especulativa da fé. O desenvolvimento da reflexão especulativa da fé. Bom, eu tenho fé. Esta fé precisa ser aprofundada, precisa ser compreendida, ela precisa ser decodificada. É preciso fazer uma hermenêutica, né? Uma reflexão profunda. E quem é que faz isso? A igreja. Através dos santos padres, através dos bispos, através de leigos e leigas, né? Homens e mulheres que deram a sua vida, como nós já falamos anteriormente, para que nós possamos aprofundar essa fé. Então, o intellectus fidei, nós podemos dizer que seria a sistematização. O que é sistematização? Seria a sistematização da fé. Ou seja, como é que nós acreditamos? Bom, então vamos lá. A igreja, que é peregrina, vai organizar, vai estruturar esta fé. Por exemplo, a nossa fé cristã está estruturada no Cristo. Claro, ela é cristocêntrica, ela é trinitária. Se nós formos rezar, ou quando nós rezamos o creio, ela está toda estruturada. Então, o intellectus fidei é a sistematização da fé, é a organização, a compreensão desta fé de forma ordenada. Como eu não fundo igreja, como eu não venho numa igreja que vem do nada, então eu entro numa igreja, eu faço parte desta igreja pela fé, no qual já está tudo prontinho, olha que beleza. Hoje ser cristão é fácil, nós já temos uma fé professada, uma fé organizada, né? Porque os nossos antepassados organizaram ela para nós. Vamos avante porque o tempo urge. Então, é a sistematização das informações obtidas pelo processo anterior, pelo auditus fidei. Nós ouvimos aquilo que Deus faz. E aí então, nós sistematizamos. Nós organizamos. Para quê? Para tentar explicar esta fé. Para tentar compreender esta fé que nos foi dada por Deus. Aí entra a criatividade do teólogo. Só que, atenção, cuidado. Esta criatividade do teólogo é dentro dos limites que a própria igreja nos dá. Porque tudo já foi sistematizado. Então, por exemplo, eu posso questionar, especular a respeito da divindade de Cristo? Posso, todos nós podemos. Aliás, isso deu um concílio, né, no início da igreja. Eu não posso negar, mas eu posso especular. Eu posso interagir através da fé. Então, esta criatividade nossa vem que, a partir de um tema, eu posso dissertar. Eu posso escrever, eu posso refletir, eu posso orientar para que eu possa me aprofundar nesta fé. Isto seria então o intellectus fidei. Então, o intellectus fidei nos ajuda a compreender pela razão, pela inteligência, aquilo que a revelação nos foi transmitida por Deus. Então, o intellectus fidei ajuda a dar compreensão à fé. Então, se nós pudéssemos definir o que seria o intellectus fidei, é aquilo que dá compreensão. A quê? A fé. Nós compreendemos a fé pelo intellectus fidei. Aí então, nós vamos para um próximo passo,
que seria o sensus fidei. Temos aqui sensus fidei. O que seria o sensus fidei? Bom, um aprofundamento maior. Já vimos o auditus fidei, o intellectus fidei, agora vemos o sensus fidei. O que seria então o sensus fidei? Seria então um determinado conhecimento que provém da fé e se refere ao conteúdo da mesma fé. Seria a fé professada por mim, a fé individual, aquilo que surge de maneira espontânea. Então seria a fé professada pelo indivíduo, pelo fiel, vamos colocar assim, né? É uma forma mais individualizada de compreender a fé. O sensus fidei, então, ele trata a respeito da fé para que nós possamos conhecer a fé pela fé. Ficou confuso? Sensus fidei é um meio que nós conhecemos a fé pela fé. Seria uma maneira espontânea, esta fé que brota em nós. Claro, nos foi dado pelo batismo, como nós já vimos, mas ela brota de nós e ela é de uma forma mais intuitiva. É uma forma mais espontânea. Uma fé que nasce da nossa experiência, da nossa relação com Deus. E a concepção de uma possibilidade de se acreditar em Deus. Isso seria então o sensus fidei. Esta possibilidade que nós temos de acreditar em Deus. Possibilidade por quê? Porque nenhum de nós somos obrigados a crer em Deus. Deus não nos obriga a isso, mas Ele nos convida. Nós já vimos isso também. Então, é a consciência, veja, sempre tem a razão. O sensus fidei, então, é a consciência individual iluminada pela luz do Espírito de Deus. Deus ilumina o fiel, o indivíduo, através do seu Santo Espírito. Para quê? Para que ele tenha consciência da sua fé. Então, o sensus fidei, ele não basta por si mesmo. O sensus fidei não subsiste por si mesmo. Ele precisa de um outro elemento para dar corpo, para dar forma, para dar base, para dar sustento. Então, ele não se sustenta por si mesmo, mas ele dialoga com o sensus fidelium. Veja, dando um exemplo bem prático. O que seria o sensus fidei? Então, é aquela fé espontânea que nasce do indivíduo, né? E o indivíduo é iluminado pelo Espírito de Deus na sua consciência. Veja, no dia 2 de abril de 2005, morria o Santo Padre, o Papa João Paulo II. Hoje, São João Paulo II. Naquele momento, lá no Vaticano, em que era dada a notícia da morte de São João Paulo II, começou a se ouvir na Praça de São Pedro, e quem quiser pode pesquisar isso na internet, procurar vídeos, começou-se a ouvir vozes individuais do sensus fidei gritando santo súbito. Ou seja, pedindo que João Paulo II fosse proclamado santo imediatamente. Claro, todos nós reconhecíamos a santidade de João Paulo II. Mas veja, a consciência individual das pessoas na Praça de São Pedro, no momento da morte de João Paulo II, já começava a gritar, a reverberar um pedido de que a igreja o declarasse santo imediatamente. Perto de nós, há mais ou menos 15 dias, tivemos a morte de Dom Henrique Soares, bispo da Diocese de Palmares, no Pernambuco. Infelizmente veio a óbito devido à contaminação do Covid. E naquele momento começou-se a reverberar no nosso país pedidos de canonização, ou seja, Dom Henrique já é santo.
É claro que precisa passar, tanto João Paulo II quanto Dom Henrique precisou, né, João Paulo II e Dom Henrique precisará passar pela investigação canônica. Mas veja, os sensus fidei, né, a fé individual das pessoas já pedem que a igreja o canonize, santo súbito. Mas esta voz individual do fiel não basta por si mesma. É preciso que esse sensus fidei esteja amparado pelo consensus fidelium. Pelo sensus fidelium. O que seria o consensus fidelium? O consensus fidelium. Então, nós que somos iluminados pelo sensus fidei, né, por esta fé que nasce do nosso coração, que vem de cada um de nós, fazemos com que esse sensus fidelium seja uma especificação da nossa fé. Então, há uma concordância entre o meu modo de crer, de acreditar, com o modo de acreditar das outras pessoas. Então, é a concordância coletiva. Então, o sensus fidelium é a concordância professada por todos os fiéis. Então veja, não basta simplesmente o Rodrigo pedir a canonização, por exemplo, de Dom Henrique. Não basta, por exemplo, Lúcia, Jacinto e Francisco ter dito que viram Nossa Senhora em Fátima. Não basta Bernadette ter dito que viu Nossa Senhora na cidade de Lourdes, e assim por diante. É preciso, então, que essas experiências individuais seja partilhada por uma comunidade, por todos os fiéis. Então, o sensus fidei depende do sensus fidelium. Para quê? Para dar chão, para dar base, para ganhar corpo. Então, lá na Praça de São Pedro, 1, 2, 5, 100, 200, 1000. Aqui no Brasil, 1, 2, 3, 4, 1000 pessoas começaram a pedir santo súbito. Ou seja, o sensus fidei se une agora a um grande número de pessoas. O sensus fidelium. Ou seja, é um nível mais elaborado da nossa fé, mais aprofundado. E aí então, nós temos a possibilidade de identificar a própria fé, né, a minha fé, com a fé coletiva, com a fé geral, numa especificação comum. Por isso, nós cremos na igreja. E aqui talvez seja até um pouco polêmico isso, né? Cremos na igreja. Não é assim que nós rezamos no creio? Lá no finalzinho? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Professamos isso. É verdade de fé, é dogma. Nós cremos na igreja. Mas não é que nós acreditamos numa igreja feita de pedra, de madeira, sei lá do que. Nós professamos a nossa fé dentro da igreja. Nós não estamos fora. Temos aqui então a dimensão comunitária. Na comunidade. É a dimensão comunitária da fé. A fé ela não pode ser professada individual. Esse povo que diz, eu rezo em casa. Mentira. Cristo fundou a sua igreja para ser comunidade. E se nós somos cristãos, fomos feitos cristãos para professarmos a nossa fé na comunidade. Muito embora nós nesse tempo de pandemia estamos isolados, as nossas igrejas estão fechadas, em algumas dioceses estão se retomando. Por exemplo, aqui em Londrina, se retoma a partir do dia 8. Enfim, cada diocese tem a sua determinação. Mas esta fé é professada na igreja, na comunidade reunida. Por quê? Um exemplo. Quando nós rezamos em casa, nós podemos
domesticar Deus. Nós podemos prender Deus a nós. Então é o meu Deus. Né? Até os nossos irmãos evangélicos expressam isso de forma muito clara no seu modo de rezar e no seu modo de cantar. Prestem atenção no jeito que os nossos irmãos rezam e cantam. As orações e as canções dos nossos irmãos protestantes são no singular. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus. Jesus não é meu. O Deus não é meu. Eu não cativei ele. Ele não é propriedade minha. É o nosso Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É a Nossa Senhora. São os nossos santos. Então, quando nós rezamos em casa, e é bom que rezemos, eu não estou desvalorizando a oração individual dentro de casa, porque a igreja doméstica, ela deve ser valorizada. Mas aqui o que eu quero dizer é que nós precisamos professar a fé lá na igreja, dentro da igreja, na igreja, com a igreja, com os nossos irmãos. Aí então, quando nós estamos reunidos, o sacerdote diz, rezemos, olha lá, a oração e as ações católicas sempre vão ser no plural. O padre diz, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. E nós rezamos que jeito? Pai nosso. Nós não rezamos meu Pai, ou Pai meu. Pai nosso que estais no céu. Ou seja, o próprio Cristo nos ensina a rezar na comunidade. Então o sensus fidelium já é esta aprofundação do sensus fidei, que é a coletividade. Nós professamos a fé na igreja, com a igreja, porque nós não queremos professar uma fé individualista, subjetivista, porque isso tende a cair no relativismo. E aí, então, nós chegamos ao consensus fidelium. Sensus fidei, sensus fidelium, consensus fidelium. Um aprofundamento do sensus fidei e do sensus fidelium. O consensus fidelium, então, é quando há uma concordância. Há uma concordância entre o sensus fidei, o sensus fidelium. Aí então a igreja, mediante um grande consenso, há um grande entendimento, professa a fé. Então é esta concordância da forma, por exemplo, que nós vivemos a fé católica. Ah, eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Não é católico, porque não há uma concordância. Não há um consenso nessa fé, porque a fé cristã é contra o aborto. Ah, eu sou católico, mas sou espírita. Está errado. Com todo respeito aos nossos irmãos espíritas. Mas se nós queremos ser católicos, seremos católicos. Não é possível comungar das duas doutrinas. Então, o consensus fidelium exige de nós esta concordância da fé católica. Quando nós fomos batizados, o padre perguntou para os nossos pais: o que vocês pedem à Igreja de Cristo? E aí nós respondemos que nós queríamos receber pelo batismo o dom da fé, que é dado pela Igreja, através do Cristo no seu Espírito Santo. Né? Então o consensus fidelium é esta concordância. É um nível mais elaborado, mais aprofundado. Para quê? Para identificar a própria fé com a fé geral, com a fé coletiva, com aquilo que é vivido pela comunidade católica. E é daqui, então, que nasce a doutrina. Então, tudo que a igreja professa, a sua doutrina, foi antecedida pelo sensus fidelium, foi antecedida pelo sensus fidei, foi antecedida pelo intellectus fidei, foi antecedida pelo auditus fidei. Veja, faz este processo. E aí então, para nós encerrarmos praticamente a nossa aula, porque o nosso tempo está quase estourando, nós temos um último elemento que nós precisamos compreender, que é lex orandi
lex credendi. Todas essas frases são em latim, porque nós sabemos a língua oficial da igreja é o latim. Então veja, o que significa lex orandi, lex credendi? Significa que a lei da oração é a lei daquele que crê. A lei da oração é a lei daquele que crê. Então, a norma da oração estabelece a norma da fé. Então, a nossa fé, ela está pautada, né? Ela vem através da oração. Por isso, nós não lemos a Bíblia na igreja, nós rezamos a Bíblia na igreja. Por isso, nós não levamos a Bíblia para a igreja, nós ouvimos ela em atitude orante. É claro, nós sabemos que nas nossas igrejas existem barulhos, às vezes o instrumento faz barulho, às vezes o padre fala mais baixo, o leitor, enfim. Mas nós estamos atentos, porque nós estamos numa atitude de oração. A lei da oração é a lei daquele que crê. A norma da oração estabelece a norma da fé. Então, aquilo que se reza, aquilo que se ora, e aqui orar e rezar é a mesma coisa, gente. Então, aquilo que se reza é aquilo que se crê. Nós cremos o que rezamos, porque a experiência de fé nasceu da oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então, a norma da oração estabelece a norma da fé. Porque aquilo que se reza é aquilo que se crê. Então se afirma, a igreja crê, a igreja acredita naquilo que ela reza. A igreja crê naquilo que ela reza. O que nós cremos é rezado. Por isso, fazer teologia é muito mais do que se sentar num banco e ler ou aprofundar a palavra, a doutrina, os livros, enfim. Gosto muito de uma expressão do Papa Emérito Bento XVI. Ele diz assim, que fazer teologia é fazê-la de joelhos. Ou seja, para que nós possamos estudar teologia, nós precisamos estar de joelhos. Não significa isso literalmente, obviamente. Mas significa o quê? Que nós estamos aqui estudando, mas orando. O nosso estudo teológico é uma oração. Então não posso simplesmente abandonar a fé e eu vou seguir somente a razão. Não, nós fazemos a teologia de joelhos, ou seja, rezando. E eu complementaria esta frase belíssima de Bento XVI com uma frase de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Diz ele, 1 hora de estudo, né, 1 hora que nós nos dedicamos para aprofundar a fé católica, através da Bíblia, através do magistério, 1 hora de estudo equivale a 1 hora de oração. Veja, São José Maria Escrivá diz essa belíssima frase. 1 hora de estudo equivale a 1 hora de oração. Então, a igreja é a igreja orante. Há uma primazia da oração. Porque o próprio Cristo já disse, orai sem cessar. Em tudo que nós formos fazer, nós estamos orando, nós estamos louvando a Deus. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos dormindo, se nós estamos comemorando, se nós estamos tristes, alegres, enfim, sempre, sempre, sempre nós estamos orando. Porque a oração deve ter primazia no meio de nós. Aí então nós compreendemos que o cristianismo nasce não como uma doutrina, mas como uma oração, como uma fé, como uma liturgia. Os nossos irmãos e irmãs rezavam a fé. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 2:42. Atos 2:42, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje com chave de ouro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42.
Atos 2:42. Isso aqui também daria uma aula. Pena que nós não temos tempo. Mas veja, lá em Atos dos Apóstolos 2:42. Eles mostravam-se assíduos. Vamos marcar? No que os primeiros cristãos eram assíduos? Eles se mostravam assíduos na oração. Primeiro, no ensinamento dos apóstolos. Depois, na comunhão. Na comunhão fraterna. Na fração do pão. E no quê? E nas orações. Então veja, se nós pudéssemos definir, eles eram fiéis em 4 pilares da igreja primitiva. Os 4 pilares do Atos 2:42, que é o que nós vivemos hoje na Igreja Católica. Nós somos fiéis ao ensinamento dos apóstolos. Aqui nasceu a Didaqué, o primeiro catecismo da Igreja, lá no século I. Nós somos fiéis à comunhão fraterna, koinonia. Aqui são expressões gregas, né? Nós somos fiéis na fração do pão, Eucaristia. E nós somos fiéis às orações, liturgia. Então veja, é nesta igreja de Jesus Cristo, santa e católica, desde Atos até Francisco, o Papa, passando por mim e por você, nós vivemos a Didaqué, a koinonia, a Eucaristia e a liturgia. Nesta igreja, que é fundada por Cristo, sobre Pedro, nós estamos fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Porque depois de Pedro veio Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, até chegar em nós o Papa Francisco. Nós somos fiéis à comunhão fraterna, à partilha dos nossos bens. Por isso nós damos o dízimo, por isso fazemos caridade. Nós somos fiéis à fração do pão. E aqui, fração do pão é celebrar a Eucaristia, é missa. Quando dizem que a missa não está na Bíblia, está assim, olha aqui, fração do pão. Depois, nós que somos cristãos, somos fiéis à oração. Porque o próprio Cristo nos chama a viver a oração. Assim, meus amados irmãos e irmãs, nós compreendemos a riqueza da nossa fé. E a partir da próxima aula, então, nós vamos iniciar um novo módulo para que nós possamos aprofundar a nossa fé. E aqui eu deixo um convite a você, para que nos dê sugestões. O que queremos estudar? Já que nós fizemos 4 aulas introdutórias, para entendermos o chão que estamos pisando, e agora, o que queremos estudar? Então deixe aí nos comentários, que nós vamos ler. Se quiser mandar uma mensagem no privado, no WhatsApp ou no Messenger, também pode mandar. O nosso WhatsApp é o 43 99196 7110. 43 99196 7110. E nós vamos interagindo, para que nós possamos aprofundar a nossa fé cristã. Rezemos então uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós. E de forma especial, gostaria que nós rezássemos por Bento XVI. Antes de começar a aula, eu vi uma que está com a saúde muito debilitada, com um problema de pele muitíssimo grave. Rezemos por ele, para que Nossa Senhora ampare e cuide dele, e que ela cuide de cada um de nós. Cuide do Papa Francisco também, de nossas famílias, de nós todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas e nos encontramos na próxima aula, semana que vem, segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma boa noite, Deus abençoe a cada um de nós.